Há mais de 25 anos no mercado da construção civil, atendendo a toda a região sul do Brasil, a RPP Construtora de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é reconhecida pela qualidade de seus serviços. Desde a escolha de terrenos e os trâmites legais até a execução, desenvolvendo acabamentos de alto padrão e a pontualidade na entrega das obras, garantindo a idoneidade e a confiança aos clientes. Certificada com a ISO 9001-2015, a empresa se diferencia por associar sua experiência ao emprego de novas tecnologias em construção e modelos de gestão que otimizam suas atividades. A equipe de colaboradores está capacitada para prestar assessoria em todas as etapas, do projeto à execução de obras residenciais, comerciais, industriais e de caráter institucional. Isso inclui busca e avaliação do terreno, preparação dos documentos correspondentes, fiscalização do andamento da obra, disponibilidade de profissionais e parcerias com terceiros, de acordo com a necessidade, além da elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. Para cada projeto, a RPP prioriza soluções ecoeficientes que melhor viabilizam o reaproveitamento de recursos naturais. Por isso, também é considerada uma empresa de atitudes sustentáveis. RPP Construtora, qualidade e comprometimento a serviço do cliente. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Só faltou a toquinha de Papai Noel aqui, né? E a barba longa e branca. Né? Você que gosta de Natal, né? Feliz Natal! Já vou dar de 2030, porque daqui a pouco nós já estamos lá. E assim a vida vai, como diz o Lolo Santos, não é? E nós estamos aqui para a última edição do ano de 2025 do Teoria de Tudo, em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Estou procurando nas gavetas aqui minhas resoluções de 2015, né? Qual delas eu ainda não cumpri, e fazendo as resoluções aí, que nem a COP30, né? Que nem a COP26, a gente faz reunião, promete, anota e depois não cumpre nada, né? É política. É claro que não, vamos ser otimistas e acreditar que dias melhores virão. Por isso mesmo nós estamos com persistência, com coragem, com independência na edição de número 767 do Teoria de Tudo, ao infinito e além. Este programa que está no guarda-chuva de Sabe Caxias, o Sabe Caxias que é o nosso portal de notícias, a nossa rádio web, desde 2010, fazendo, né, a nossa história, a nossa trajetória, são 15 anos de jornalismo, de rádio, de comunicação, de música, de entretenimento. Temos também o Resenha Pop, que está conosco também, nosso programa, ambos criados na pandemia, né? A gente ficou encavernado lá, eu e o Zé Colmeia, não poderíamos fazer outra coisa senão ficar inventando, né, alguma coisa. Inventamos o Teoria de Tudo, em homenagem, é claro, ao Stephen Hawking, que é o autor da Teoria de Tudo. Aqui, nós, cada um tem a sua própria teoria, não é? E nós vamos em busca da razão perdida, pensando bem, dá para ser feliz. Com o apoio de RPP Construtora, Shopping Világio Caxias, TV Caxias, Canal 14 da NET, Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC, vários cursos, um Spirit Hub aqui dentro, né? Tem o GoCoffee, enfim, um eixo, né, de negócios muito interessante aqui também, onde estamos sediados, o nosso estúdio independente, mas também em parceria desde 2020 com a Unicesumar, a querida Tainê Schmidt também, proprietária do polo aqui de Caxias conosco. Vale a pena, né? Já fizemos aqui várias graduações, pós-graduações, enfim, a família, estudando sempre, porque um dia a gente, né? Meu pai dizia, né? Tem cabeça só para separar as orelhas? Não, é claro que não, né? Vamos estudar e aprender, e quem sabe, né, nos unirmos mais, não somente em época de Natal, que a gente fica sensibilizado e acabar com esse fundamentalismo chato que anda por aí, né? Todo mundo tem razão para tudo e verdades absolutas.
Temos também o apoio de CPR Rodas e Pneus, Mecânica Tecnicar, Agrícola Juriti, Top Down Informática, marca que faz muito por você, Mecânica São Eloy, Livraria Mercado de Ideias, todos que fazem parte aqui da nossa querida, né, e amada Sabe Caxias, nosso portal de notícias. Eu aproveitei, né, estava no ar, aproveitei aqui, porque às vezes tem que inventar mesmo, né, no improviso da frase. E é claro que você faz muito por nós, na nossa audiência, onde no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, no WhatsApp, no e-mail, né, por toda a plataforma, na nossa rádio web, estamos locados com informação. E com entretenimento, e com música local, principalmente. Lembrando sempre, né, que nós estaremos neste domingo, dia 21, na Maesa, na Plácido de Castro, com mais um show da Ação da Cidadania, da campanha Natal Sem Fome, várias bandas, né? Eu estarei lá junto com a Teoria Conspiratória, com a Magnata Joy, com a banda Baixa Renda, e também, se você não comprou o seu presente de Natal, né, tem muita coisa legal lá que você pode comprar. Hoje a nossa pauta é história, né? O bairro de Galópolis, que tem muita dinâmica, muita história aqui na cidade de Caxias do Sul e cresce, né, cotidianamente. Tem uma nova iniciativa cultural, a exposição virtual sobre a história do futebol amador em Galópolis, que foi oficialmente lançada. Nós vamos falar depois dos destaques, porque hoje é dia 18 de dezembro de 2025, 15 horas 21 minutos ao vivo. Mas você pode estar nos ouvindo pela nossa pós-audiência, que é muito ampla, e, portanto, dê o seu F5 na hora, no relógio, no nosso conteúdo imperecível. Alguns destaques, portanto, para marcar esta semana. Fraude do INSS. Abre aspas. Se tiver filho meu metido nisso, vai ser investigado, diz Lula. Ministro da Previdência diz que governo não sabia sobre o envolvimento do número 2 na fraude do INSS. Gaúcho é demitido do cargo de secretário executivo do Ministério da Previdência e tem prisão domiciliar decretada. Lula diz que vai vetar projeto que reduz penas de Bolsonaro. Senador e secretário executivo do Ministério da Previdência são alvos de nova fase de operação contra fraudes no INSS. E assim também temos no Rádio Portal Sabe Caxias a eleição da diretoria do Cindy Lojas Caxias terá chapa única. Márcia Costa será a presidente. CSG intensifica ações do Dezembro Verde, alerta para o crime de abandono de animais. Extensão de rede vai levar água tratada a 40 famílias na região dos Bife, abre aspas, aqui em Caxias do Sul, é a notícia do Samai. E também, né, o Világio Caxias, campanha Compre e Ganhe, chega com tudo no Shopping Világio Caxias. Você ainda pode também participar. Este é o Teoria de Tudo. Nós vamos dar um minuto só para que você confira a Unicesumar e voltamos para falar sobre cultura. Um instante só, está no ar o Teoria de Tudo. Fazendo a sua graduação EAD na Unicesumar, você também conta com ferramentas extras que turbinam sua carreira desde o primeiro dia, como o curso de Gestão do Tempo, que além de ser oferecido gratuitamente para os alunos, é com um dos maiores experts do Brasil, o Rafael Medeiros. Ele já treinou iFood, Porsche, Coca-Cola e até o Comitê Olímpico. Você aprende a vencer a procrastinação, organizar sua rotina e ainda agrega valor ao seu currículo. E por falar em currículo, sabe como anda o mercado de trabalho por aí? Para quem estuda na Unicesumar, temos mais de 50 mil vagas de estágios, emprego, além de conteúdos relevantes sobre a carreira na nossa plataforma exclusiva, em parceria com a GUP, empresa líder em RH no Brasil. E que tal mergulhar em culturas diferentes com vivências internacionais? Aqui, a gente tem o Unicesumar Experiências Globais, que é um programa que te coloca em contato com estágios no exterior, intercâmbio presencial e virtual, voluntariado, cursos de idioma, coisa que nenhuma outra EAD faz. E se bater aquela dúvida nos estudos, o programa Ampliar coloca você em aulas ao vivo e em grupo, com monitoria personalizada que aborda os conceitos básicos das áreas de conhecimento como exatas, tecnologia, química, fotografia e muitas outras. Já são 90 mil alunos que aprenderam assim. E aqui você escolhe livro físico ou digital. Se for digital, você nem gasta seus dados de internet para acessar os materiais. Tudo para você chegar lá sem desculpas. Quer um diploma que abre portas desde o primeiro dia? Inscreva-se na EAD Unicesumar.
Você está assistindo Teoria de Tudo. Muito bem, voltamos com o Teoria de Tudo para a nossa pauta de hoje, que é bem legal, como todas, não é? Mas o futebol me chama atenção, sou ainda da época do Bangu, dos veteranos do Bangu, aqui do Rio Branco, jogamos muitas vezes em Galópolis, não sei se está na história, no museu, mas enfim, o Bangu, eu acho que aqui a historiadora Giovana Erlo, que já está aqui conosco, vai falar também. Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis recebe visitas online desde a noite do dia 16. O ponto, eu vou atualizando o release na hora aqui, tu percebeu, né, Matheus? O ponto de memória, inventário participativo de Galópolis lançou na terça-feira, via live no Instagram, a exposição virtual Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis. Passado, presente e glória. A coordenadora geral do projeto, Giovana Erlo, conduziu a transmissão, que durou pouco mais de 1h15, e foi apresentada diretamente da casa de Ézio e Sueli Tissotti. Ela vai falar sobre a live também, né, mas sobre a história toda. Legal que se tenha, fica mais um registro digital, inclusive, né, essa iniciativa. Deixa eu trazer ela para a tela aqui, não é? Olá, Giovana, tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, Miguel, tudo bem? Tudo bem, e tu, como é que vai? Tudo certo, uma alegria estar aqui, obrigada pelo convite. Que legal, como tu já está acostumado a fazer live, já está à vontade também, né? Já podemos bater um papo, né? Vamos lá. Lembrando que tu também é historiadora, museóloga, né? Professora, isso tudo nos traz aí uma curiosidade bem legal sobre o projeto, enfim, vamos contar sobre essa história, o que é, como foi a ideia, enfim, por favor. Sim. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas que nos escutam. Eu estou aqui hoje como coordenadora do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis, que é uma iniciativa voluntária da comunidade de Galópolis. Nós temos lá em Galópolis uma série de histórias que ainda não foram contadas, então, a partir desse movimento, a gente tenta falar sobre essas outras nuances que não são tão discutidas ao longo dessa história. Para contar um pouquinho sobre o Ponto de Memória, acho que faz sentido para a gente conseguir entender como que a gente chegou até a criação dessa exposição e a seleção dessa temática. Então, o Ponto de Memória, ele surgiu como essa iniciativa voluntária lá em 2022, embora a formalização, né? Embora nós tenhamos antes disso já algumas ações, como o podcast Memórias de Galópolis, que fica aqui o convite para vocês conhecerem. Mas em 2022, a gente iniciou as nossas ações com o intuito de engajar a comunidade em torno da preservação do seu patrimônio cultural, tendo em vista que nós tínhamos, ainda temos uma série de referências culturais, e quando eu falo em referências, a gente fala desde edificações, casas, prédios, mas falamos também do aspecto imaterial, então falamos das histórias familiares, a gente fala da gastronomia, se fala do esporte, se fala da cultura como um todo, as festas, o lazer. Então, o Ponto de Memória surgiu com esse objetivo, justamente, de garantir que os protagonistas dessas histórias também fossem os interlocutores para contar os seus pontos de vista. Então, lá em 2022, nós iniciamos utilizando a metodologia do inventário participativo, que é uma metodologia que nós não somos os primeiros a usar, sim, mas nós adaptamos ela à nossa realidade. Então, para fazer com que a comunidade participasse de todos os processos, inicialmente a gente começa ali com uma etapa de identificação do que são os patrimônios culturais. Em seguida, a gente seleciona um deles ou dois, dependendo da quantidade de pessoas e tempo que nós temos para pesquisar. E com base nessa seleção, então, nós fazemos uma pesquisa histórica, a gente faz toda uma formação com as pessoas que estão participando ali do projeto, tanto de pesquisa historiográfica, de saber pesquisar naquilo que já foi produzido, mas também saber pesquisar e utilizar as fontes primárias, né, que nós chamamos o próprio acervo, que às vezes a gente sabe que o pessoal tem em casa, guardado, não divulga muito. Então, com base nesse material, a gente constrói a história desse patrimônio que foi selecionado e escolhemos uma metodologia para divulgar essas informações que foram, então, concebidas ali coletivamente. Normalmente, nós escolhemos alguma forma de exposição. Sim. Então, inicialmente, ainda lá em 2022, nós iniciamos com a primeira atividade que nós desenvolvemos, que foi selecionando ali a história do Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, que inclusive na época estava ali e ainda está em um processo de
um pouco burocrático, de definição da estrutura desse círculo operário lá em Galópolis, né, que é do poder público, para que nós lutávamos e lutamos ainda para que volte a ser um centro comunitário. E na época, então, nós pesquisamos, fizemos uma exposição física, expomos lá no meio da Praça de Galópolis, ficou alguns meses lá, teve bastante procura, fizemos oficinas. E ao fim, então, nós desenvolvemos uma última etapa, que é uma autoavaliação de todo esse processo, para que depois a gente retome, reavalie tudo que foi identificado como patrimônio cultural, selecione mais um, pesquise, exponha, autoavalie, então é um processo contínuo. Sim. O interessante é que, então, desde 2022 até hoje, nós já pesquisamos sobre 8 patrimônios culturais que nós temos em Galópolis, mas nós já identificamos mais de 247 referências culturais. Então, são realmente muitas coisas que, às vezes, não são tão facilmente identificadas por quem não vive aquele cotidiano. Então, tá aí a necessidade também da gente ter essa participação da comunidade para divulgar isso. E o caso do futebol foi uma escolha que chegou até a gente por uma demanda da comunidade. Nós, até pouco tempo atrás, nós utilizávamos um espaço que era o salão do campo de futebol de Galópolis, que é um campo de futebol público, o salão é público, e quem coordena eram pessoas ligadas ao futebol de campo já há bastante tempo. Sim. Então eles chegaram no mínimo uns 40 anos, né, eu já diria, ou mais. No mínimo, né, no mínimo. Mais até, eu acho. Mais, com certeza, com certeza. E eles comentaram com a gente, olha, nós tínhamos aqui vários times de futebol, hoje nós ainda temos, mas a gente não tem nada dessa história mapeada para mostrar para quem vem nos visitar. Teria como vocês ajudarem a gente? A gente pensou, olha que coisa maravilhosa. Muito legal. Com certeza. E aí a gente começou a pesquisar. Então, a gente já vinha desenvolvendo algumas pesquisas, assim, dentro do inventário, mas nós formalizamos o início dessa pesquisa ao longo de 2025, quando nós conseguimos, então, ser contemplados com o edital Financiarte de 2024, daqui da Secretaria Municipal de Cultura de Caxias do Sul. Perfeito. E a partir disso, então, nós começamos ali com uma equipe e com a comunidade. Então, a gente começou com aquela etapa inicial mesmo, só para a gente formalizar, a gente vai pesquisar o que mesmo? Sim. Foi definido oficialmente o futebol de campo amador de Galópolis. Por que a gente fez esse recorte? A partir de que data desse recorte? Nós iniciamos esse recorte a partir dos primeiros registros que nós temos do início do futebol na comunidade, que é lá na década de 30. Bastante tempo. A gente não tem, assim... Quase 100 anos de história, né? Exato. 95. Nós não temos... A gente sabe que o esporte já estava ali antes disso, mas os primeiros registros datam desse período, quando foram, então, criados os primeiros 2 times de futebol. E seria interessante, não sei se cabe aqui nesse momento, Miguel, a gente pensar sobre como que surgiu, como que iniciou essa prática esportiva em Galópolis, que tem a ver com o surgimento do próprio lugar. Para quem nos escuta, Galópolis é uma região que ela tem uma dinâmica industrial ainda muito forte, e originalmente ela foi, depois, né, com a presença dos povos originários e posteriormente com a chegada dos primeiros imigrantes italianos, começou a se desenvolver ali um lanifício, né? Para quem não está familiarizado com o tema, um lanifício basicamente é uma fábrica que trabalha ali com a lã, transforma a lã em tecido. E as pessoas que desenvolveram esse primeiro lanifício em Galópolis, eles eram no total 28 ex-operários de um lanifício lá do norte da Itália, que era o lanifício Rossi, na comuna de Schio. E eles acabaram organizando uma greve em 1894, reivindicando melhores condições salariais, também tinha aquele medo de se perder o emprego por conta da mecanização. Então, isso há 100 anos atrás, né? 100 anos atrás. Hoje com a IAD. Exatamente. Não, se a gente pensar, a Revolução Industrial nunca parou de acontecer, né? Passamos por diversas etapas. E na época, então, o proprietário do lanifício, que era o Conde Rossi, deu 2 opções, com muitas aspas aqui para os organizadores dessa greve. Todas, né? E eu não sei o que vocês escolheriam. Mas as opções eram, olha, para vocês que estão organizando essa greve, ou vocês vão para a cadeia, ou vocês vão para o Brasil. Ou são exilados, né, para a Serra Gaúcha, atravessa o oceano a nado, né? Basicamente. Nas piores condições possíveis, porque afinal de contas eles saíram de lá, mas eles não saíram... Gente boa, Rossi, muita gente boa. Um carinhoso, um simpático, né?
Mas as formas que eram tratadas na época, né? Sim. Tanto que eles diziam que, na verdade, esses operários, se a gente for pensar para a dinâmica industrial lá da própria comuna de Esquil, ela já era um pouco problemática, porque alguns historiadores falam que a comuna de Esquil, ela era um ponto vermelho dentro de uma maré branca. Então, o que significa isso? Eles tinham uma ideologia um pouco mais voltada à esquerda, tinha uma... Por isso que é vermelho. Exatamente. É uma analogia que eles usam, né? E faz sentido, porque foi um lanifício onde, desde o início, eles já se organizaram, não de forma oficial como sindicato, porque ainda não existia essa formação, mas eles tinham uma tendência que posteriormente vai ser chamada de anarco-sindicalista, então eles organizaram diversas greves. Mas não tinha sindicatos, né? Mas tu é historiadora, tu sabe, já tinha desde a Idade Média as corporações de ofício, né? Exatamente. Que lutavam, né, pelos seus direitos trabalhistas. E aí já se coloca na pecha da esquerda, mas os caras estavam tentando sobreviver, né? Já era um capitalismo, né, fortalecido ali naquela época. Né? Sim, se a gente for parar para pensar, como professora de história, a gente sempre usa, né, algumas questões para falar sobre esse início da própria Revolução Industrial. As condições de trabalho, elas eram extremamente precárias. Os trabalhadores trabalhavam por muito tempo, trabalhavam de forma insalubre, não tinha qualquer tipo de direito, eram descartados ali de qualquer forma. Se a gente for parar para pensar, a gente voltou a uma condição muito parecida hoje em dia. Nunca saímos, né? Nunca saímos, né? Tivemos essa ilusão de que saímos, né? Mas dentro desse sistema a gente sabe que as coisas funcionam É fácil carimbar a testa, né, do trabalhador que está lutando para sobreviver. Igual aquelas mulheres que morreram, que virou o Dia Internacional da Mulher, né, porque queimaram sutiãs por causa, né, das suas condições terríveis de trabalho, né? E aí são esquerda, né? Bom, se são esquerda, estão tentando sobreviver. Que sejamos mais humanos, então, né? Exatamente. Isso nós estamos falando de futebol, mas na origem lá, né? Futebol que hoje em dia, né, de humano não tem nada, é só dinheiro mesmo. Pois então, por que a gente então definiu essa questão do futebol de campo amador? Porque ele tem muito a ver com esse surgimento da própria região, com o operariado. Então, só para continuar aquela parte, os operários, quando eles vêm para o Brasil, eles eram mais de 100 operários ali, que foram literalmente convidados a se retirar do país. Foram enganados, né? Enganados. Como todos da migração italiana. O bom de conversar com uma historiadora é que ela começa lá em 1894. Né? Então temos tempo, né? Pois então, é um túnel do tempo que nunca tem fim, né? Eu amo, adoro. Teria feito história se fosse, né, possível, mas a vida... Então, desculpe, né, te interromper. Imagina, não tem problema nenhum. Eu sou suspeita para falar, mas história é sempre uma coisa que nos cativa, porque a gente entende o porquê de várias coisas que a gente tem. E o museólogo, ele tem também, né, eu acho que essa sensação, não sei se tu me responde, de que a história se perde na correria do dia, as pessoas não guardam. Hoje, então, com o arquivo digital, quanto de história nós estamos perdendo no futuro que não vai ter impresso, vai morrer no digital? Dentro do campo da museologia, isso é um tema bastante discutido, porque a gente não tem segurança nenhuma em ter a garantia de salvaguarda desses acervos que são criados digitalmente, né? A gente depende de uma nuvem, mas essa nuvem tem uma garantia de preservação pra gente, né? E até hoje é interessante falar nisso, porque hoje, dia 18 de dezembro, é o dia do museólogo, né? Da pessoa museóloga, então... Então, eu sabia, então eu marquei, né? Mentira, eu não sabia. Então, parabéns. Muito obrigada. E parabéns a todas as pessoas museólogas que nos escutam aqui também, que a gente sabe que não é um trabalho tão valorizado às vezes, mas ele é essencial para a gente pensar na memória, né? Total. E aí, então, o futebol veio com os operários, né, lá do Lanifício Rossi na Itália. O Rossi era um capitalista selvagem, mas mandou eles aqui para cá como um investimento. Aí ele fundou o Lanifícios aqui em Galópolis, é isso? Na verdade, não. Eles queriam, de forma bem direta falando, foi uma forma de se desfazer das pessoas que lhes traziam problema, né? Sim, então, eles acabaram chegando aqui porque existia na época uma política entre o governo italiano e o governo imperial brasileiro, lá desde 1875, que inclusive aproveitando que nós estamos aqui falando, né, de uma comemoração em torno da imigração italiana, é uma política que ela se estrutura principalmente em torno de 3 pilares, se a gente for parar para ver. Uma delas é a questão de tu gerar uma mão de obra barata em substituição à mão de obra escravizada.
Já se sabia do processo ali de abolição da escravidão que estava se estruturando, o movimento das pessoas escravizadas e libertas ali tentando essa emancipação. Então as pessoas já estavam cientes que essa mão de obra barata que atuava sobretudo ali na região sudeste, na zona da cafeicultura, não iria durar para sempre. E eles queriam ter uma outra forma Bem de... barata, né? Mão de obra grátis. É, né? E gratuita. o Brasil, aliás, foi o último, né, país a abolir a escravidão. Exato. Tinha um tráfico negreiro muito forte, né? Exatamente, tanto que a gente sente, né, os efeitos desse processo tardio de abolição até os dias de hoje, né, o racismo estrutural que a gente tem, inclusive, é algo extremamente presente. O desemprego, né, porque vieram os migrantes e as pessoas que tiveram, entre aspas, né, a sua liberdade, muitos ficaram nas fazendas até para sobreviver. Outros se favelizaram, outros se marginalizaram até hoje, né? Não existiu uma opção para as pessoas que foram libertas. Então elas foram libertas entre aspas, porque em nada se garantiu a autonomia delas depois desse fim, né, desse contrato social, se a gente for parar para pensar que existia, né, entre proprietário e pessoa escravizada. Então, quando eles vinham para cá, um dos objetivos era a substituição da mão de obra escravizada, como uma forma de mão de obra. Outro dos objetivos, que vem muito juntamente com esse, é a questão do branqueamento da população brasileira. Sim. Então era uma forma de tu europeizar os traços da população brasileira. E outra delas, que é bem específica aqui da nossa região, que era um objetivo latente, era a ocupação das terras devolutas do Estado. Então essa região aqui do Nordeste do Rio Grande do Sul, foi toda uma região loteada em lotes coloniais, que eles foram denominados assim, e eles eram então destinados aos imigrantes italianos que vinham para cá. Supostamente eles receberiam de forma gratuita, mas depois eles descobriram que tinham uma dívida ali com o Império, tinham que quitar em até 5 anos. Mas o fato é que aqueles imigrantes ali que vieram lá do Lanifício Rossi de Esquil, chegaram na região que hoje nós chamamos de Galópolis, mas na época era o Vale del Profundo, né, o Vale Profundo, e eles acabaram recebendo seus lotes de terra nessas regiões que contemplavam, então, esse entremeio entre 4ª légua, 3ª, 5ª e 6ª légua. E pela maioria dos lotes que eles receberam, cortavam um rio, que é o Arroio Pinhal, que passa pela região até hoje, e é bem emblemático para pensar na própria identidade e a paisagem do local. E a Estrada do Imigrante, né, que começa lá embaixo, em Vila Cristina, né? Exatamente, exatamente. Então, é um caminho que começou a ser ocupado, né? Sim. Quando eles recebem, então, esses lotes e percebem a presença do rio, eles veem a possibilidade de desenvolver uma indústria semelhante àquilo que eles já conheciam, porque eles já tinham um conhecimento técnico, poderiam gerar energia, e seria ali uma primeira oportunidade deles criarem o seu próprio negócio sem depender de patrões. Criaram uma cooperativa. Era o Società Tevere in Novità, lá em 1894, que demorou 4 anos, mas se formalizou ali em 1898. À época, era um pouco difícil tu criar e desenvolver um negócio, ainda mais porque existiam lanifícios muito maiores, inclusive sociedades anônimas surgindo nessa época, então não tinha um mercado consumidor consolidado ali dentro. Porque era ainda na época do tear manual, né? Exatamente. Eles já tinham, na verdade, para te falar, eles já tinham uma experiência com a mecanização, desde lá Itália. Tanto que eles vieram para cá e perceberam a possibilidade de mecanização dessa mão de obra por conta da energia que poderia ser gerada pelo rio e pela cascata Véu de Noiva que tem mais abaixo. Então eles iniciaram de uma forma muito rudimentar, manualmente, mas a intenção já era passar por um processo ali de mecanização. Então, inclusive lá em 1898, quando eles iniciam esse processo, com dificuldades, eles fazem algumas viagens, eles compram um maquinário usado de outros lanifícios, e eles conseguem então formalizar. Isso tudo está documentado, porque são 126 anos, né? Já mais ou menos 127 por aí, né? Quase mais um pouco. Isso foi fácil tu ter acesso a isso? Não creio que tenha sido muito fácil, mas está documentado onde? Nos livros da igreja, nos livros da cooperativa, que depois virou Lanifício Sebe, né? Isso, exatamente. Como é que funciona? Nós temos algumas fontes. Querendo ou não, dentro do contexto da imigração italiana, como era muito comum, uma das primeiras estruturas que eram criadas nas comunidades era a igreja. A igreja. Então, que também era escola às vezes, ou não? Que também era escola, era igreja, era o cartório, era o... Só não era o bar, né? O bar só era pro padre. O bar do padre, né? Até o hospital... Só tem o vinho do padre, não pode beber, que é pecado.
Só durante a missa, né? Não só o padre também. Só o padre. E aí a gente percebe, então, que eles utilizam... as principais fontes que a gente tem desse primeiro momento são os registros do livro Tombo da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, que é o nome da paróquia que foi ali fundada. E a principal fonte de todo o documento da história mundial são as igrejas, né? Desde o catolicismo, né? Fundado. Exatamente. Então, eu não fui a primeira a pesquisar sobre a história de Galópolis. Na verdade, uma das maiores... a historiadora que mais pesquisou isso ao longo do tempo foi a professora Vânia Herédia, da Universidade de Caxias do Sul, que tem um trabalho gigantesco sobre o processo de industrialização da zona colonial italiana. Então a gente bebeu muito dessa fonte para conseguir entender como que esses operários vieram para cá e de que forma o esporte estava ligado com isso também. Então a gente percebeu que assim que esses operários chegaram aqui e se estabeleceram, eles já começaram a praticar o esporte. Que era o futebol já, o soccer, né? Porque é inglês, trouxeram da Inglaterra, né? Exatamente. Eu não sei exatamente a data de fundação do futebol na Inglaterra, mas enfim. E o fato é que eles acabam trazendo essa ideia para cá, e o futebol ele não é só uma prática esportiva. Sim. Ele é uma forma de sociabilidade e de organização operária. Exato. Então eles construíram as suas primeiras habitações. De convivência, né? De sociabilidade, como tu falaste, né? Então eles usavam o esporte para se organizar, para ter um espaço de lazer, para também conseguir, a partir desse momento ali de contato, conseguir se tornarem mais produtivos depois, tendo em vista que a produção era para eles mesmos. Sim. Então era algo interessante. Eles fundaram, então, é que daí nesse processo... Esse lanifício Societate Vere Novità, ele acaba entrando em decadência por conta do mercado consumidor que nós falamos anteriormente. E é nesse momento, então, ali em 1904, que eles declaram falência, que entra a história do Hércules Galó, que daí dá o nome à região. Então, que virou, né, o distrito de Galópolis, primeiramente, né? Hoje é bairro, né? Isso. Hoje, na verdade, é a região administrativa, mas o núcleo urbano é um bairro, né? E, aliás, só para não perder o contexto dessa citação, é um dos bairros mais próximos das comunidades, né, interioranas que nós temos ainda, né, integração, preservação patrimonial, talvez por causa de atitudes como essa, do museu, né, do Hércules Galó, do lanifício. Nós temos outros, é claro, mas assim, dessas regiões administrativas, acho que Galópolis é um dos mais bem identificados com isso. Isso. Até por causa das casinhas também lá e tal, né? Também, se a gente for pensar o porquê dessa preservação, que até é um dos meus objetos de estudo quando eu fiz o meu mestrado, eu também seria entender o porquê que a comunidade preserva as coisas lá. E se a gente for ver, isso tem tudo a ver com um passado de política paternalista, que vem muito com a chegada do Hércules Galó, chega ali a partir das sociedades que ele faz com os Chaves Barcelos, os comerciantes lá da região metropolitana, e a partir do fundamento do lanifício São Pedro em 1912. Então eles começam a investir em políticas paternalistas, era aquele negócio. Eles sabiam que os operários já tinham se revoltado lá na Itália. O que impediria deles se revoltarem aqui? Então tu começa a desenvolver uma série de estruturas que traziam alguns benefícios para os trabalhadores para que essa revolta não tivesse a necessidade de acontecer. Isso tem muito a ver também com a presença da Igreja Católica. O padre como mediador entre o capitalista e o operário. Exatamente. Eu confesso que eu não vou lembrar a data especificamente para falar para você, mas lá no finzinho do século XIX teve a publicação de uma encíclica papal do Papa Leão, e ele comenta Leão que era... 13, né? Hoje nós temos o Leão 14. Né? Isso, e era o Papa Leão, então ele cria essas encíclicas papais que eram as chamadas Rerum Novarum. O que eles falavam nessa encíclica papal? Que basicamente era preocupante o nível de falta de apoio, né, de incentivo à participação na igreja por parte das fábricas, e isso acabava desvirtuando os trabalhadores, e fala-se também sobre aquela ameaça comunista que se espalhava 1891. Exatamente. Então, eu tenho o Google, tu não tem, tá? Ótimo, verdade. Obrigada. Então, a gente vê que é bem finzinho ali do século XIX, é bem o período que a galera estava realmente preocupada, porque as fábricas estavam se tornando lugares muito insalubres, os operários percebiam isso e eles estavam começando a se revoltar. Então, a Igreja Católica via, olha, a gente tem que fazer um meio de campo.
A Claro. fábrica não pode ser aquele espaço que vai simplesmente lucrar com base nisso. E a gente tem que evitar que eles migrem para o lado esquerdo da força, né? Então a gente vai criar um negócio chamado círculo operário. Sim. Então os círculos operários eles surgem dentro dessa proposta das encíclicas No mundo. papais no mundo, Uhum. muito espalhada pelas tendências da escola jesuítica. Uhum. Então, à época, existia um gerente do Lanifício, que era o João Lanner Spinato. E ele foi o responsável, então, por chegar lá, e junto, né, com outras pessoas, mas ele tinha essa formação jesuítica, o que justifica também. Ele é um dos responsáveis que diz, a gente tem que criar esse círculo operário. Uhum. Começou como um círculo de leitura, lá em 1929, que, se a gente for ver, pode ser considerado um dos primeiros do Brasil, se não o primeiro do Brasil. Círculo de leitura. Círculo operário, que tinha o nome de círculo de leitura. Então, 10 anos depois, em 1939, ele vira o Círculo Operário Ismael Chaves Barcelos, dentro dessa política paternalista que eu comentei anteriormente. Então, era ali que eles tinham todo acesso a assistência, né? Então, eles tinham ali dentro dos círculos operários, que foram construídos em diversas sedes ali em Galópolis. Eles tinham um ambulatório, tinham uma cooperativa de consumo, tinha jardim de infância, tinha mercearia. A partir dali, eles também fundaram as escolas, né, para os filhos dos operários. Eles diziam que era uma forma de garantir o controle, né, da mão de obra, né? Era para os operários aprenderem como eles diziam na época, leggere, escrever, calculare per essere alcuno nella vita, né? Então, era aprender a ler, escrever e calcular para ser alguém na vida. O que era ser alguém na vida na época? Trabalhar no lanifício. Sim. Então, era uma forma de garantir a continuidade da mão de obra. Mas a gente vê isso se refletindo, então, no básico da sobrevivência no lugar, mas, sobretudo, também no controle do esporte, no controle do lazer. Eles criaram uma sede social, ali eles tinham as festas, tinham os bailes, eles distribuíam presentes no Natal para as crianças. E na sede esportiva que eles criaram, eles desenvolveram uma série de esportes também. É o caso, por exemplo, das bochas, do bolão, que ficou muito forte na região, os jogos de carta, o xadrez, o ping-pong, tinham diversas competições e os operários costumavam realmente competir. Então, eles estavam ali dentro, trabalhavam, mas tinham algo a mais para fazer. Além disso, dentro dessa política paternalista, surge a vila operária, propriamente dita, né? Com as moradias dos trabalhadores próximas da fábrica, para não precisar também ter um custo com deslocamento, mas mais do que isso, tu controlava aquela ideia do que podia circular, do que podia entrar e sair de Galópolis. O pessoal brinca muito, não é uma prática só de Galópolis, mas de Caxias e aqui na região, quando tá circulando por lá, as pessoas de mais idade perguntam, mas tu é filho de quem? É uma forma de proteção e de sobrevivência, né? Isso. Daqui a pouco é um espião da outra tribo, né? Acho que é meio cavernístico isso, né? Com a formação das sociedades, né? É claro que, infelizmente, esse controle sempre teve uma dose de abuso, mas inicialmente foi uma boa semente, né? Sim, e eles usavam isso, eles criaram dessa forma, a partir dessa política paternalista, uma forma de barreira simbólica no entorno de Galópolis. Sim. Então é Por aquele isso ela negócio. se conservou, de certa forma, até hoje, né? Só trabalhava, só vivia ali, morava quem trabalhava na fábrica. Sim. E por muito tempo, até o finzinho dos anos 70, se deu continuidade a essa prática. Enquanto o Lanifício São Pedro foi Lanifício São Pedro, que foi até 1979, essa política esteve ali fortalecida. Só anos depois, ali quando então ele vira Lanifício Sebe, de 79 até 1999, que isso aos poucos vai decaindo. Mas o que a gente percebe? O esporte, no caso o futebol, ele sempre foi bastante influenciado. Então, lá no início, os operários começaram de forma autônoma no desenvolvimento desse esporte, fundaram 2 times de futebol, que eram os Libertadores e os Malandros. Olha que legal. Mas eu me esqueci de fazer uma pergunta só no programa, que é praxe aqui, né? Tu é filha de quem? Não, tô brincando. Ai, gente, pois então, né? Mas Os Libertadores e quem mais? Libertadores e Malandros. Os Malandros. Aí, quando eles percebem... Os Malandros já eram vistos assim pelo chefe. Então, né? Chegou uma hora que a gente percebe também, né, e isso é quase uma questão sociológica, até a gente não tem tanto um registro específico disso, mas se percebe nessa história das mentalidades que se eles controlassem também a forma como o esporte acontecia, facilitava na hora de se controlar também
o que acontecia dentro e fora da Vila Operária. Então eles decidiram formalizar o futebol como o esporte oficial do Círculo Operário do Lanifício. Então, futebol passou a ser de um único time de futebol, que era o Grêmio Esportivo Ismael Chaves Barcelos. Uniram os libertadores com os malandros. Exatamente. E aí os libertadores ficaram malandros, aí né? Foi um risco. Isso. E aí, como tudo em Galópolis trazia o nome, né, dos proprietários do Lanifício, virou Ismael Chaves Barcelos. Então, o nome do time? Então era o Grêmio Esportivo Ismael Chaves Barcelos. Legal. Eles começaram ali, então, aí eles começaram realmente a investir, colocar Porque a gente ouve falar dinheiro. bastante do Hércules Galó, mas o Chaves Barcelos era também cidadão de Galópolis, ou né? Não, eles foram sócios do Hércules Galó. De outra região do estado. Eles eram da região metropolitana, mas eles eram comerciantes conhecidos por todo o estado. Eles investiram em várias regiões. Foi uma ideia inteligente, se associou com um grande capital, né? Exato. E trouxe, então, o dinheiro e a administração, né? Exatamente. Entendi. Então, como inclusive os Chaves Barcelos não eram da região, o braço da gerência, né, da articulação ali entre os proprietários e o trabalho eram os gerentes. Então, dificilmente as pessoas lembram dos Chaves Barcelos ou do Hércules Galó. Eles lembram dos gerentes da fábrica, que era quem realmente estava ali e era basicamente quem mandava em Galópolis, porque era o Lanifício que mandava, então logo o gerente é quem tem que organizar as coisas ali. Organizava da empresa até a comunidade. Exatamente. Muitas vezes pelo status, né, do prestígio, até porque convivia com os operários fora da fábrica também, então o respeito se estendia. Evidentemente que ninguém, né, era bobo de perder um emprego difícil de se conquistar na época, né, de manter a sobrevivência de outra forma, né. E como tinha esse contato muito... Já que se amenizou um pouco a situação, se transformou numa coisa agradável, boa, né? Pelo menos em parte, né? Exatamente. Tanto que, como tinha esse contato entre a Igreja Católica e a fábrica, já que estávamos falando, né, dessa questão de um controle de todos os aspectos da vida, a própria questão religiosa, eles controlavam, tem histórias que o pessoal conta, né, que esse gerente, o Spinato, ele andava com um caderninho ali embaixo do braço, e aí ele anotava quem ia ou não ia para missa, e aí na hora da contratação ele pedia, né, se a pessoa era católica, se ela queria fazer parte do apostolado da oração. Então, trabalho, religiosidade e sociabilidade era o que regia esses três elementos. Né, uma certa imposição cultural, né? Hoje isso seria totalmente errado, né? Mas a gente está falando de 100 anos atrás, então né, é aceitável. Sim, e a gente tem que pensar... Não, é compreensível também não, é a história, é fato. A gente tem que pensar também no contexto que o Brasil passava, né? Então era bem o período populista do Vargas. Então o Vargas também tinha muito essa questão, né, de ter essa figura paternal para os trabalhadores. Que era um ditador, né? A gente sabe, né? Exatamente. Mesmo que meus avós não achassem. Exatamente. Os meus também achavam um luxo. Mas era um ditador, né? Foi um ditador que o Brasil teve, né? E criou o salário mínimo que nos aprisiona até hoje, né? Pois então, foi uma conquista, mas ao mesmo tempo não avançou, né? Em diversos momentos. Exatamente. Então a gente percebe que o esporte ele também tinha... Ele surgiu com esse grande objetivo ali, né, o futebol, como esse objetivo agregador, né, das próprias ideologias, mas aos poucos ele foi superando esse próprio momento da política paternalista. Porque quando o Lanifício São Pedro entra em decadência, surge o Lanifício Sebe, aos poucos as casinhas da Vila Operária que eram custeadas pela fábrica foram sendo vendidas, o Círculo Operário, lá no iniciozinho dos anos 80, acabou decretando então seu fechamento. A cooperativa de consumo posteriormente também foi privatizada, foi levada ali pelos ex-funcionários e se tornou um mercado. O cinema deixou de existir, a escola se tornou pública. Ficou só o moinho. Ficou o moinho, mas o moinho também é de um outro processo industrial. Que não tinha... conta no outro programa para começarmos de 1900 e 1890. Isso Vamos mesmo. Ficar no futebol aqui. Né? Isso. E aí o futebol foi uma coisa que acabou resistindo. O time do Ismael Chaves Barcelos, que foi o que mais durou tempo ali, se a gente for ver, o que mais marcou gerações, ele acabou tendo continuidade, não como o Grêmio Esportivo Ismael Chaves Barcelos, mas ele teve continuidade como time do Lanifício Sebe. Depois, posteriormente,
com medo de que esse time não tivesse incentivo, não tivesse ali continuidade, com o fim do Lanifício, lá em 1999 também, é fundada, então, inclusive anos antes, a Associação Atlética dos Veteranos de Galópolis. Então, os jogadores queriam continuar tendo um espaço, uma oportunidade de praticar o esporte, e eles acabam encontrando a possibilidade de fundar a sua própria associação, ter o seu próprio espaço ali para praticar, e com isso eles continuaram mantendo as coisas até hoje. Até hoje. Na verdade, a sociedade ela já não está mais em funcionamento, mas a memória dos veteranos de Galópolis ela ainda é muito forte. O campo de futebol ainda passa a pontezinha ali à esquerda, um pouquinho antes ali do moinho, né? Isso, bem atrás do posto de gasolina, né? Eu me lembro, nos anos 70, os veteranos do Bangu jogavam lá seguido, eu joguei muita bola naquele campo ali. Porque veja bem, né, que eu tenho 56 anos, então já faz um tempão. E eu era mascote dos veteranos. Isso foi em 75, 74, 73. E uma das irmãs do meu pai foi toda a sua trajetória de vida como carreira profissional no Lanifício SEB. Perfeito. Né? E depois ela foi para Antônio Prado, né? Que teve uma migração do Lanifício para Antônio Prado também, né? Teve. Teve essa saída ali dos trabalhadores, e o interessante é a gente perceber também essa questão da migração das próprias estruturas que existiam dentro da comunidade. O campo de futebol que tu comentaste agora, que fica atrás do posto de gasolina, ele nem sempre foi ali. Originalmente ele ficava no local onde hoje é a praça e a igreja, porque a igreja ficava em outro local, e a praça não existia, era o Parque Ismael Chaves Barcelos. Sim. Mais uma vez. Esse nome não erra nunca lá. É verdade. Mas fez bem para a comunidade, né? Vamos respeitar a memória do Ismael Chaves Barcelos. Claro, não, com certeza. Tem uma rua com esse nome em Porto Alegre, Ismael Chaves, acho que é o nome todo mesmo. Sim, nós temos, na verdade, a família Chaves Barcelos em Porto Alegre, ela é bastante reconhecida, né? Em diversos aspectos, inclusive culturalmente falando. Hoje a gente tem a Fundação Vera Chaves Barcelos, que ela é responsável por fazer também, trabalha com as artes visuais, as artes plásticas, então é importante a gente pensar, claro, sempre contextualizando como surgiu, por que surgiu, quem são as pessoas, né? A minha esposa é Barcelos, mas só chegou o sobrenome, né? O dinheiro não chegou. Pois então, a família depois ali passou por vários percalços, né? Mas a gente sabe que isso acontece com grandes industriais também, né? Temos fotos aqui, né? Ilustrando toda essa história, esse rico programa que você que não viu desde o começo, ficou um registro digital histórico, né? Eu coloquei, tu não está vendo aí, mas tem a primeira foto onde tem aqui um pessoal, né? Uma senhorinha, mostra para ela, Matheus, que é o Matheus aqui, o Teodoro, que é da Dinâmica, está aqui com a gente, né? Tem aquele que está de jaqueta azul no centro da foto, tem um pessoal posando aqui também, né? Que não é o dos clubes. São pessoas que tu entrevistaste, acho que ao longo dessa pesquisa, ou fazem parte do processo? Sim, essas pessoas, elas são, na verdade, todas que fazem parte do Ponto de Memória Inventário Participativo de Galópolis. São as pessoas que participaram de todo o processo de construção da exposição. Então, se existe a exposição, é porque essas pessoas estiveram ali, se interessaram, e conseguiram buscar fontes que, às vezes, uma equipe técnica não conseguiria. São pessoas que têm muito interesse e muito ligados também à questão da história do esporte. A gente tem 2 dos integrantes ali do Ponto de Memória, nós tínhamos mais, mas acabaram falecendo, inclusive fica aqui um espaço para a gente valorizar a memória do Zeca da Ponte, que foi um dos nossos participantes do Ponto de Memória, e ele foi um grande, além de grande jogador, treinador, um grande incentivador da preservação da memória do futebol de campo amador de Galópolis. Então nós tivemos diversas pessoas ali engajadas e que hoje estão conosco e que participaram ali de toda essa trajetória do futebol, é o Celso Eduardo de Souza, e nós temos o Ézio Tizotti, que também devem estar nos ouvindo aí, e eles foram os responsáveis também, além de narrar diversas das suas memórias em torno disso, de buscar outras fontes, né? Legal. A gente tem um acervo gigantesco ali, nós conseguimos catalogar dentro somente das questões que envolvem o futebol de campo de Galópolis, mais de 200 imagens. Olha. Além disso, nós temos registros audiovisuais, então a gente tem diversos vídeos, nós temos diversos depoimentos, entrevistas, então... Tudo no museu, tudo acessível de forma híbrida. Isso, digital, tudo de forma físico, digital. etc.
A gente tem, como nós, do ponto de memória, não temos um espaço físico, nós não temos essa possibilidade de desenvolver. Digital é física e digital, né? Só para. Isso, claro. Senão o pessoal pode pensar que é uma nova doença aqui. Exatamente. Tô com um problema na coluna, tô com um digital aqui, bem complicado. Então, e eles então participaram de todo esse processo. E aqui também cabe a gente destacar o porquê que a gente escolheu fazer uma exposição virtual. Tá, mas antes de falar da foto aqui que eu coloquei, a foto do clube. Tem um clube aqui que está com a camisa do São Paulo, aparentemente, né, do São Paulo. A primeira foto. Na verdade, essa primeira imagem, ela é lá dos jogadores. Essa foto aqui. Essa foto, ela é da época, já é o primeiro registro da Associação dos Veteranos, Associação Atlética dos Veteranos de Galópolis. Em 99, por aí. Por aí, ali nos anos 90. Hoje hostil, né, mas alguns devem jogar ainda, tem uns velhinhos que jogam bola ainda. Sim, inclusive no ano passado nós fizemos um dos encontros do Ponto de Memória, enquanto nós pesquisávamos a história do futebol, foi um encontro /almoço/jogo. Legal. Então a gente tinha atletas jogando acima dos 50, dos 60? Praticamente todos eles, acima dos 50 com certeza, acima dos 60 a maioria. Uma ambulância, né, do lado do campo, tubo de oxigênio. Né? E eu vou te dizer que eles têm mais preparo físico que muitos jogadores hoje em dia, viu? Que eu hoje também. Em dia, né? E tem uma outra foto também aqui, também é de um clube, né, essa é mais antiga, né, mais retrô. Né? E eu acho que essa é no campinho ali, porque no campinho novo, né? No campo novo ali, né? Isso. Essa foto aqui, ela é, na verdade, ela fala de vários momentos, esta foto. Por quê? Eles estão usando o uniforme do Ismael Chaves Barcelos, uniforme do Grêmio Esportivo Ismael Chaves Barcelos, tanto que eles têm ali o símbolozinho, né? A engrenagem com as chaves. Mas eles já estavam, porque essa foto é do início dos anos 80, se eu não estou enganada. Eles já eram funcionários do Lanifício SEB, mas para reaproveitar o uniforme eles ainda usavam o do antigo time. Legal. E esse, na verdade, não era o time do Lanifício SEB, foi uma disputa entre trabalhadores de diferentes setores do Lanifício. Então era muito comum, de uma vez por ano, eles fazerem torneios ali na comunidade, e tanto moradores, mas sobretudo trabalhadores de diferentes setores ali, fiação cardada, fiação penteada, a tecelagem, né? O cardamento, a tinturaria, eles se reuniam em times e eles competiam. Olha, então, cada setor tinha no mínimo, então, mais de 20 pessoas. Né, isso dá uma dimensão do tamanho que era já, né? O Lanifício, quantos mil funcionários tinha? Sim, o Lanifício ele foi uma grande potência. Ele foi considerado, inclusive, na revista Paulista da Indústria, que era muito famosa na época, falava das maiores indústrias do país, o Lanifício São Pedro, por diversas vezes, foi citado. Tinha uma edição que era exclusiva só do Lanifício São Pedro, para tu ver, então. Ali eles destacavam tanto a produção, quanto o número de trabalhadores, quanto as políticas assistencialistas da comunidade ali como um todo que era em volta ao processo industrial. Então, legal. Sim, realmente tinha muita gente envolvida e com o futebol também. Aí tu ia fazer um link que eu esqueci qual era o link, não sei se tu lembra. Putz. Sim, o porquê da gente fazer a exposição virtual, né? Isso. Porque assim, a gente sabe que a história, ela nunca tem fim, né? Ela é sempre uma interpretação de diferentes pessoas, diferentes profissionais. O próprio passado, né? Ele pode ser reinterpretado diversas vezes. E além disso, diversas fontes vão surgindo, né? A gente nunca tem acesso à totalidade das fontes que existem sobre alguma coisa. Então, quando a gente pensou na exposição, nós pensamos, olha, nós temos uma porcentagem interessante da comunidade que está participando conosco, uma porcentagem interessante de ex-jogadores, porém a gente sabe que sempre vamos encontrar novas fontes. Então a exposição virtual nos possibilita que ao longo do tempo a gente possa adicionar cada vez mais essas fontes e fazer uma reinterpretação daquilo que foi colocado. Perfeito. Tanto que fica aqui um convite para todos que estão nos ouvindo, para que visitem a exposição virtual. Lá, inclusive, a gente tem um livro de visitas, e nesse livro de visitas tem a opção de deixar um comentário. Caso alguém esteja nos escutando, tenha algum acervo, ou tenha interesse em contribuir, compartilhar sua memória, dar um depoimento, pode entrar em contato conosco por lá, que nós teremos todo o prazer de colocar também ao ar esses relatos, essas informações que são trazidas. Se você, por acaso, né, perdeu esse momento da história, né, não deixe de fazer o seu registro perfeito. Eu acho que isso é muito importante, deixar ele editável, né?
Exato. esse acervo. E qual é a rede social, então, para a gente concluir aqui, né, esse papo que está muito legal e convidar o pessoal a visitar, né, a exposição? Nós temos as redes sociais, o Instagram, o Facebook, LinkedIn, o YouTube do Ponto de Memória, que fica no @Inventário Galópolis. No YouTube nós temos o nosso canal do podcast, que é o Memórias de Galópolis. E nós temos o nosso site, que é inventariopparticipativodegalópolis.com. A nossa exposição está disponível lá no site, mas também está disponível. O site também está disponível no link da bio das nossas redes sociais. Legal, eu vou só compartilhar aqui o Instagram, que daí também quem buscar pelo Instagram vai poder se comunicar para achar todos os outros endereços também, caso você tenha perdido, né? Hoje em dia dá para retornar, né? Não precisa correr buscar caneta, papel, isso já passou, mas enfim, depois, né? No ao vivo você não consegue, mas na repetição você pode voltar. E aqui fala sobre a museologia social. Interessante o nome, né? Achei bem legal. Isso. O conceito é fundamental para quem acredita que memória e cultura devem ser construídas com e para a comunidade. Parabéns, não é, Giovana Erlo? É isso, né? Isso. Para que você tenha sucesso ainda mais nesse inventário, né? Vamos chegar ao momento que outras ideias vão se agregando à cultura infinita. Já estamos avançando na questão da cinematografia também aqui, porque tem infinitas histórias que podem ser contadas também sobre esses ângulos, sobre esse ponto de vista, né? Então aqui agora sim tem a foto mais ilustrada, aquela que eu coloquei antes, eu vou ler a legenda aqui, né? O Inventário Participativo de Galópolis lança a exposição virtual com linha do tempo do futebol amador na comunidade. O Memorial do Futebol de Campo Amador de Galópolis pode ser visitado virtualmente através do site que está aqui, né, no Instagram. A exposição retrata em formato de linha do tempo os momentos mais representativos das trajetórias dos times de futebol amador da localidade. E aqui está todo o grupo que faz parte no Instagram. Você pode encontrar também mais informações e também como ponto turístico, né? Já que tem muitos comércios, tem o Natal de Galópolis, que recentemente foi lançado também. Enfim, isso movimenta em todos os sentidos a nossa comunidade como um todo, né? Caxiense, com preservação cultural, é claro, pontuada, mas que amplifica, né, para um universo infinito, eu diria. Muito obrigado por essa exposição, por essa aula, né, eu diria. E vamos deixar, né, links para outros programas, com certeza. Isso aí, obrigada, Miguel. Eu agradeço também a todo o pessoal do Ponto de Memória, que teve ali confiou em mim para vir aqui representá-los, e a comunidade de Galópolis. Obrigada. E toda a comunidade de Galópolis, né? Tomara que se sinta representada aqui na fala que foi feita. Legal, eu faço parte do grupo do pessoal de Galópolis lá também, vou deixar o link aqui, né, para a turma seguir também, tenho certeza que eles vão gostar, e a cidade toda, né, a gente fica feliz quando esta organização, com esta visão, né, muitas vezes a gente pensa em encontrar cultura só fora do Brasil, só na Europa. Aí se vê lá a Toscana maravilhosa, né? Você vê a Itália que mandou os italianos que não tinham condições, né, para cá, né, enganados muitos. Eu tenho orgulho porque eu sou 4 vezes italiano, mas orgulho de ter sobrevivido, não de ter sido expulso, né, nesses 150 anos. E assim nós valorizando, né, isso, tenho certeza que criamos uma autoestima, né, nacional, né, e local também. Com certeza. Então, foi muito legal conversar sobre isso. Muito obrigado novamente. Muito obrigada. Valeu. Teoria de Tudo encerrou, então, com chave de ouro, não é? Essa edição termina também. O ano está terminando, nós desejamos para você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que você possa encontrar felicidade, que você possa encontrar cultura, que você possa entrar em reconhecimento dos seus sonhos ao longo, né, do ano que passa, positivamente falando. Muito obrigado por você que esteve conosco aqui todo esse tempo. São mais de 1.500 horas de gravações independentes que não existiriam se não fosse tantos amigos que fazem parte desta rede, como apoiadores, como, né, propositores de pautas, como internautas, como telespectadores ou ouvintes, enfim, por toda a plataforma. Nós voltaremos, é claro, né, com muita saudade já antecipada em 2026, logo ali no início do ano a gente já volta com o Resenha Pop, com o Teoria de Tudo, mas, né, o nosso Rádio Portal continua aí hiperativo, você nos encontra por lá também e pode rever e relembrar programas que nós temos aqui na nossa grade de programação, tá bem?
Um abraço a todos, felicidades, Deus abençoe todo mundo. É o Teoria de Tudo. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo.